Você já parou para pensar por que os mesmos símbolos aparecem em lugares tão diferentes? De igrejas a corporações globais, de bandeiras nacionais a notas de dinheiro. O que eles realmente significam? Jordan Maxwell, um dos maiores investigadores do oculto, acreditava que nada no mundo é por acaso. Segundo ele, a humanidade vive cercada por códigos ocultos e símbolos secretos usados para manipular nossas mentes e controlar nossas vidas. Eles estão em todos os lugares, bem na sua frente, mas escondidos à vista de todos. E se esses símbolos fossem a chave para entender quem realmente governa o mundo? Maxwell desvendou como as elites usam esses símbolos para estabelecer um poder invisível, uma linguagem secreta que poucos conseguem decifrar. Da cruz cristã aos logotipos de grandes empresas, tudo carrega mensagens ocultas que moldam nossa percepção da realidade. Este vídeo vai te levar por um caminho perturbador, explorando os mistérios que eles não querem que você saiba. Prepare-se para abrir os olhos e enxergar o que sempre esteve escondido bem diante de você. Os símbolos sempre fascinaram a humanidade. Desde os tempos antigos, eles foram usados para comunicar ideias, transmitir poder e contar histórias sem palavras. Jordan Maxwell dedicou sua vida a estudar essa linguagem silenciosa e universal, argumentando que os símbolos são muito mais do que simples imagens. Eles são ferramentas de controle e manipulação. Segundo Maxwell, cada símbolo carrega uma mensagem codificada, uma espécie de contrato invisível entre aqueles que sabem interpretá-los e aqueles que permanecem no escuro. E o mais surpreendente, esses símbolos estão por toda parte, moldando nossas vidas sem que percebamos. Um dos exemplos mais famosos analisados por Maxwell é o olho que tudo vê, presente no verso da nota de $1 americano. Para muitos é apenas um desenho curioso, para outros é um sinal de vigilância divina. Mas para Maxwell, ele representa o controle absoluto de uma elite sobre a humanidade, um lembrete constante de que estamos sempre sendo observados. Ele conectava esse símbolo a antigas tradições esotéricas e às práticas de sociedades secretas, como os maçons e os Illuminati. O olho que tudo vê, segundo ele, não é apenas um símbolo de poder, mas um aviso silencioso de quem realmente está no comando. Outro exemplo fascinante é o uso de pirâmides. Maxwell argumentava que a pirâmide simboliza hierarquia e controle, com o topo representando as poucas pessoas que governam as massas na base. Ele acreditava que a escolha desse símbolo pelos antigos egípcios não era aleatória e que, até hoje, ele é usado por governos e corporações como um lembrete subliminar de quem está no topo da cadeia de poder. A pirâmide, então, não é apenas um monumento de pedra, mas uma mensagem que atravessa os séculos. Maxwell também explorava símbolos presentes nas religiões. Ele acreditava que muitos dos ícones sagrados, como a cruz cristã ou o crescente do Islã, tinham origens em tradições muito mais antigas, remontando a culturas pagãs. Para ele, esses símbolos foram ressignificados ao longo dos séculos, mas sua essência original nunca foi perdida. A cruz, por exemplo, pode ser vista como uma representação do Sol, uma conexão com a astroteologia, a ideia de que as religiões são baseadas no culto aos corpos celestes. Ele defendia que os símbolos eram usados para manipular crenças e direcionar a fé das pessoas para propósitos ocultos. O poder dos símbolos está na sua capacidade de influenciar a mente subconsciente. Maxwell afirmava que, mesmo que você não entenda um símbolo conscientemente, ele ainda pode afetar suas emoções e ações. Por isso, grandes corporações gastam milhões para criar logotipos que, muitas vezes, estão cheios de simbolismos antigos. Pense nos arcos dourados do McDonald's ou no swoosh da Nike. Será que eles são apenas designs atrativos? Ou há algo mais profundo por trás dessas escolhas? Para Maxwell, o uso desses símbolos é intencional, projetado para atrair,
cativar e até controlar. Para Jordan Maxwell, as religiões estão entre os maiores depositários de códigos ocultos na história da humanidade. Ele acreditava que as escrituras sagradas e os rituais religiosos não eram apenas doutrinas espirituais, mas também veículos de conhecimento esotérico. Segundo ele, muitas histórias presentes na Bíblia, no Alcorão e em outros textos sagrados têm raízes em mitos antigos e foram projetadas para transmitir mensagens codificadas. Por trás de narrativas como o dilúvio, a crucificação e a ressurreição, estão mensagens simbólicas que poucos conseguem interpretar, mas que moldam a fé e a percepção coletiva. Maxwell também explorava a ideia de que muitas religiões modernas são adaptações de sistemas de crenças mais antigos, especialmente as tradições pagãs e astroteológicas. Ele apontava, por exemplo, que a história de Jesus possui paralelos com deuses solares de civilizações anteriores, como Horus, no Egito, e Mitra, na Pérsia. De acordo com ele, a morte e ressurreição de Jesus podem ser vistas como uma alegoria do ciclo solar, o renascimento do Sol após o solstício de inverno. Essa conexão, para Maxwell, revela que as religiões não surgiram do nada, mas evoluíram como ferramentas de controle baseadas em conhecimentos universais e simbólicos. Um dos pontos mais polêmicos abordados por Maxwell é o uso de rituais e símbolos religiosos para reforçar hierarquias de poder. Ele acreditava que instituições religiosas utilizam esses elementos para consolidar seu domínio sobre os fiéis, mantendo-os em um estado de obediência. A cruz, o cálice, a estrela e o crescente, entre outros símbolos, carregam significados ocultos que vão além do que é ensinado publicamente. O poder da religião, dizia Maxwell, não está apenas na fé, mas na capacidade de usar símbolos para moldar comportamentos e impor um sistema de controle psicológico. Jordan Maxwell acreditava que o verdadeiro poder no mundo não está nas mãos dos governos ou líderes eleitos, mas em uma rede invisível de controle exercida por sociedades secretas. Ele argumentava que essas organizações, como a maçonaria, os Illuminati e outras ordens ocultistas, operam nos bastidores, usando símbolos e códigos ocultos para manipular a humanidade. Para Maxwell, essa elite controla não apenas as estruturas políticas e econômicas, mas também a narrativa global que influencia como vemos o mundo. Ele dizia: "O mundo não é governado por aqueles que você vê, mas por aqueles que você nunca conhecerá." Um dos elementos centrais da teoria de Maxwell era como o direito e a economia estão repletos de termos ocultos, projetados para confundir e controlar as massas. Ele chamava a atenção para a linguagem jurídica, como o termo pessoa jurídica, que, segundo ele, desumaniza o indivíduo ao transformá-lo em uma entidade fictícia, sujeita a contratos e leis criados por uma elite. Além disso, ele questionava o sistema bancário, mostrando como símbolos, como o bastão de Mercúrio ou o olho da pirâmide, estão presentes em instituições financeiras para reforçar sua autoridade oculta. Não é apenas dinheiro, dizia ele, é uma ferramenta de escravidão simbólica. Maxwell também alertava sobre o uso subliminar de símbolos nos meios de comunicação e entretenimento. Ele argumentava que filmes, programas de TV, propagandas e até mesmo videogames estão impregnados de mensagens ocultas, projetadas para moldar nossas crenças e ações. Por trás de cenas aparentemente inocentes, estão símbolos antigos e mensagens codificadas que ativam respostas subconscientes em nós. Eles não precisam te dizer como pensar, dizia Maxwell. Eles apenas plantam os símbolos certos e você fará o resto sozinho. Para ele, entender esses códigos é o primeiro passo para se libertar do controle invisível que domina nossas vidas. Jordan Maxwell via os símbolos não apenas como ferramentas de controle, mas também como portais para o autoconhecimento e a libertação.
Ele acreditava que a compreensão desses códigos poderia transformar completamente a maneira como a humanidade percebe a realidade. Para Maxwell, os símbolos contêm camadas de sabedoria ancestral que podem nos ajudar a reconectar com o que ele chamava de a verdade universal. Ele dizia que, ao decifrar os símbolos ao nosso redor, começamos a ver além das ilusões impostas por aqueles que controlam o mundo. O futuro da humanidade, segundo Maxwell, depende de nossa capacidade de despertar para essas mensagens ocultas. Ele argumentava que a ignorância em relação aos símbolos é a principal arma daqueles que buscam manter o poder. Se você não entende os códigos que regem sua vida, dizia ele, você está vivendo à mercê de quem os criou. Ele acreditava que o despertar coletivo seria inevitável e que, ao compreender os símbolos, a humanidade poderia tomar controle de sua própria narrativa e começar a construir uma realidade mais consciente. Maxwell também alertava que os símbolos podem ser usados tanto para empoderar quanto para manipular. Ele acreditava que a chave para o futuro está em aprender a reconhecer a diferença. Por exemplo, enquanto símbolos podem ser usados por corporações e religiões para reforçar hierarquias, também podem ser reinterpretados por indivíduos para criar conexão e entendimento. Ele defendia que a consciência humana está evoluindo e que, no futuro, os símbolos perderão seu poder de controle e se tornarão ferramentas de emancipação espiritual. Por fim, Maxwell via os símbolos como lembretes de que a realidade é moldável e que tudo depende da forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. O universo está falando com você o tempo todo, dizia ele, mas você precisa aprender a ouvir. Ele incentivava seus seguidores a estudar, questionar e explorar, pois apenas através do conhecimento seria possível superar as forças invisíveis que controlam nossas vidas. Para Maxwell, entender os símbolos era o primeiro passo para um futuro onde a humanidade viveria em equilíbrio com sua verdadeira essência. A jornada de Jordan Maxwell nos mostra que o mundo ao nosso redor é muito mais complexo do que parece. Os símbolos, os códigos ocultos e as mensagens subliminares que permeiam nossa vida cotidiana não são apenas curiosidades. São ferramentas poderosas que podem ser usadas para manipular ou libertar. Maxwell nos deixou um legado que desafia cada um de nós a enxergar além das aparências, a questionar o que nos foi ensinado e a buscar a verdade que está escondida, mas nunca fora de alcance. Este vídeo é apenas o começo de uma reflexão profunda sobre como símbolos e códigos impactam nossa vida. A pergunta que fica é: você está disposto a decifrar esses enigmas e se libertar das forças invisíveis que moldam sua realidade? Lembre-se, o conhecimento é poder, e a verdade está sempre ao alcance daqueles que ousam procurá-la. Se você quer continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com quem também deseja abrir os olhos para o que está oculto.